Boa noite. A gente está aqui hoje na briga da vez e o nosso objetivo, não sei se a gente vai conseguir cumprir, é discutir sobre os desafios que a gente enfrenta no trabalho que a gente realiza na coordenação pedagógica de uma escola municipal. Eu sou a Adriana, sou coordenadora pedagógica de uma escola na região da Vila Brasilândia, lá no Fundão, sou CP da Quebrada, atuo há 22 anos já na região da Vila Brasilândia, né, do lado de lá do Rio. A gente gosta de dizer que o mundo é diferente da ponte para lá, né? E estou aqui hoje com os colegas Ivan, Ana e Tiago para a gente discutir quais são esses desafios aí desse nosso trabalho, né, que a gente assumiu há pouco tempo, mas que já se mostrou para a gente que é um trabalho bastante grandioso, principalmente se a gente pensar na função que a gente tem em oferecer e garantir educação pública, gratuita, de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. E você, Ana? Sou Ana Luísa, sou coordenadora pedagógica também da Quebrada, embora agora esteja atuando na freguesia do Ó, mas atendendo as crianças da periferia. Sou servidora pública há 15 anos, né, no município de São Paulo, 20 de magistério, e esse é meu 4º ano na coordenação pedagógica, também aí aprendendo os diferentes jeitos, né, de coordenar as relações no ambiente escolar. Bom, eu sou o Ivan, tenho aí 38 anos, trabalho na MFNS Carvalho de Aguiar, desculpa que a garganta tá ruim, ali na Zona Norte, Vila Sabrina, também Quebrada. Aliás, acho que essa é uma característica das escolas municipais, né? Elas são menos centralizadas que a do estado em geral. Sou formado em História, tenho pós-graduação em Gestão Escolar, mestrado em História Social, atuo como professor já 13 anos, na rede municipal há 11,5, como coordenador pedagógico aí também no meu 4º ano, acho que a gente entrou junto aí no mesmo concurso, né? Com grandes desafios ali nesse território, que acho que todo mundo aqui vai ter muitos pontos em comuns, outras especificidades, outros pontos nem tanto, mas a gente vai poder debater aqui. Eu sou o Thiago, eu tenho 36 anos, eu sou professor de matemática por 15 anos, mais ou menos, na rede, e eu entrei para a coordenação na última chamada que teve, depois de muito enfrentamento, muita cobrança, muita luta. A gente teve uma chamada muito entroncada, mas aconteceu. Então esse é meu 1º ano de coordenação. Bem-vindo. Mas antes disso eu passei pela vice-direção, assistente de direção, né, por 2 anos. Eu trabalho no território do Jaraguá, que é onde eu nasci e me criei, e os desafios de ser professor num território que é a Quebrada também, né? Então, sinto isso na pele como estudante e agora como coordenador. Sou pesquisador também da área da educação, eu sou doutor em educação também pela Faculdade de Educação da USP, e acho que é isso, a gente pode conversar um pouquinho agora. Eu acho que o que a gente tem em comum seria o tempo, né? O tempo de coordenação, né? Nós 3 aqui temos 4 anos, o Tiago chegando agora. A gente percebe também que a gente atua em territórios de extrema vulnerabilidade, mas eu acho muito importante a gente compreender, né, os frutos, o que trouxe a gente até aqui hoje. A defesa do serviço público, do concurso público, né? Todos nós aqui éramos professores da rede. Eu tenho certeza que nós 4 trabalhamos em escolas que não tinham um coordenador pedagógico efetivo, porque tinha muitos anos já que não aconteciam concursos públicos na rede, e aí quando surge essa oportunidade, a gente faz as provas, participa de um processo que foi penoso, que foi difícil, né? E aí a gente consegue, e foi muito concorrido também, né? E aí a gente consegue ingressar como coordenadores pedagógicos efetivos da rede. E eu acho importante a gente fazer essa discussão sobre a defesa do concurso público, porque o concurso público é a garantia da continuidade da nossa carreira.
né? Por exemplo, atualmente nós estamos com um grupo de coordenadoras pedagógicas, né, que estão lutando aí para serem chamadas. Já houve autorização, os processos eles estão acontecendo de uma forma muito morosa, mas eu acho que é uma responsabilidade nossa, enquanto servidor da rede municipal, defender sempre o concurso público, né, a permanência dos cargos através dos concursos públicos, porque essa é uma maneira também da gente barrar esse processo de terceirização na educação, escola pública com servidor público com prédio público. E aí eu pergunto para vocês, nesse contexto de ser coordenador e atuar nesses territórios, qual tem sido o principal desafio que vocês têm enfrentado aí no trabalho cotidiano nas suas escolas? Olha, eu sugiro, e acho que seria interessante, o Tiago, que foi o último a acessar o cargo, ele contar um pouco como foi esse processo, né? Se teve apoio do sindicato, como foram as lutas, como é que vocês se organizaram aí, os últimos que acessaram, para fazer isso acontecer. Quais foram os mecanismos de pressão? Então, a princípio, a gente não teve muito apoio do sindicato. Foi criado um grupo de coordenadores que tinham sido aprovados, futuros coordenadores que tinham sido aprovados, e a gente começou a se organizar nesse grupo, se conversar. Eu acabei parando lá por outra coordenadora que entrou por acaso também, e até tinha um representante do sindicato lá nesse grupo que respondia algumas questões e dúvidas que as pessoas tinham, mas essa questão da organização para pressionar, sabe, para estar na rua, foi muito difícil. A gente não tinha precisamente esse respaldo, né, para conseguir se organizar a partir de uma instância sindical. Foi orgânico mesmo, foi um movimento orgânico dos coordenadores. Acho que até retomando a pergunta inicial, né, esses desafios da coordenação, eu costumo brincar com os colegas que às vezes eu me sinto Uruguai, que é o estado tampão, né, o estado que foi criado para evitar os confrontos fronteiriços, né, então o coordenador fica ali no meio da direção, no conflito com os professores, no meio do conflito dos professores com os alunos, no meio do conflito dos alunos com a direção, e a gente está ali mediando todo esse ambiente que é a escola, que é um ambiente onde há diferenças geracionais, há diferenças étnicas, há diferenças de gênero, de sexualidade, e onde há embates, né? É inerente à escola esses embates acontecerem, e a coordenação está ali sempre tentando mediar da melhor maneira possível e de maneira também profissional. É importante ressaltar que todo educador ele é profissional de uma área e que educação é ciência, né? Não é um achismo, não é qualquer coisa. Nós temos uma ciência específica, temos aqui um doutor em educação, né? Uma ciência específica. E uma doutora. Então, e aí esse desafio é muito grande. Quanto à comunidade, eu sinto, e aí não sei, acho que vocês podem também falar das experiências de vocês, que há um grande respeito da comunidade, onde eu estou inserido ali na Vila Sabrina, com o nosso trabalho, né? A gente vê as famílias, em sua maioria, claro que tem exceções, se importando muito com o que os filhos dele vão aprender, porque vem ainda uma forma de mudança de vida através da educação, né? Então, assim, há várias dificuldades, são pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, isso muitas vezes é um entrave para várias questões que a gente quer realizar na escola, mas também há um respeito muito grande e uma colaboração por parte da comunidade, que às vezes a gente tem a imagem de que na escola particular talvez seja melhor e etc. E eu tive já experiência na rede estadual, na rede particular, enfim. E na rede particular a gente vê muito mais o tratamento da educação como uma mercadoria do que na rede pública, né? Principalmente por parte das famílias. É claro que os jovens em si têm dificuldade muitas vezes em entender o valor daquilo e da educação, mas as famílias no geral lá tratam a escola com muito respeito e bastante colaboração, né? Sabe o que eu percebo, Ivan? E faz um tempo já que eu tenho notado isso, que a escola, né, a escola onde a gente atua, ela é a presença mais palpável do Estado, né? É um lugar garantidor de direitos. Então, se a escola pública onde a gente atua, a EMF onde a gente atua, é um espaço garantidor de direito, então nós, consequentemente, somos sujeitos que estão ali para garantir direitos. E eu acho isso muito importante, porque se a gente pensar qual é outro equipamento público,
municipal que tem ali no entorno da quebrada onde a gente atua. Geralmente tem uma escola e tem uma UBS, né? Uma escola, seja uma IMEF, um SEI, uma EMEI e uma UBS. E se a gente for considerar desses serviços, o que a gente ainda conseguiu manter como público? Perfeito. Eu costumo dizer isso, que o Estado só chega na comunidade de duas maneiras diferentes, né? Ou com esses serviços que você citou, que é a escola e a saúde, num trabalho preventivo, num trabalho formativo, num trabalho de garantia de direitos, ou via o braço armado do Estado, no caso da Prefeitura, a GCM, ou no caso do Estado, a PM. Então eles chegam ali, e aí a atuação desse braço armado nas periferias é extremamente complicada, e é parte da realidade que a gente tem que lidar também, né? E é um fator que dificulta também essa relação Estado-comunidade. Então a nossa participação dentro dessas comunidades é fundamental, porque é o jeito mais interessante e importante que o Estado chega lá. Eu queria voltar um pouquinho nessa fala de o coordenador, voltando um pouco para a profissão mesmo de coordenador, né? É muito comum essa fala de que o coordenador ele está ali no meio de campo, é meio que uma esponja, ele está entre professores, estudantes e direção. E eu gosto muito de pensar que um dos maiores desafios dessa profissão de coordenação é conseguir se constituir como uma equipe gestora junto com a direção. Desde que eu entrei na escola, tem sido muito difícil. E eu entendo dois fatores assim, que eu poderia pontuar agora. É uma questão de formação humana mesmo, a dificuldade que a gente tem em trabalhar em equipe, né? Então, uma questão de formação que eu acho que precisa ser explorada, e eu acho que o sindicato ele pode colaborar com isso. E o segundo ponto é a questão da quantidade de demanda que a gente tem, que a gente não consegue se reunir, né? A dificuldade para a gente marcar uma reunião de gestão, né? Quem consegue fazer reuniões periódicas de gestão, né? E conseguir, de maneira minimamente razoável, que a gente consiga num espaço tranquilo para conversar, né? É impossível. Então, se constituir como uma equipe gestora tem sido um desafio muito grande, né? E eu acho que isso impacta muito o trabalho da coordenação. Que tem a ver... Pode falar, né? Não, desculpa, é porque a gente acaba com essa sobrecarga de trabalho mesmo, né? E as demandas que vão chegando para serem cumpridas em 24 horas, ou às vezes precisamos de tal planilha em 2 horas, precisamos de... né? A gente fica batendo cabeça o dia todo e lidando com as demandas da comunidade de um modo geral e acaba não conseguindo mesmo ter esse tempo de dialogar, às vezes, com outro coordenador pedagógico que trabalha na mesma sala que você, né? Que dirá com o diretor, com os assistentes de direção. É uma coisa que precisa ser pensada, né, na sobrecarga de trabalho que está abraçando aí o trabalho da coordenação pedagógica. E aí, Ana, eu fico também pensando em uma coisa, né? O que é considerado um bom coordenador? É o que manda as planilhas em tempo, né, dentro do prazo? A gente que questiona e fala, opa, mais um papel, né? Ou mais uma avaliação externa, né, para aplicar, e às vezes a gente fica sabendo de um dia para o outro, né? Chega um e-mail e fala, olha, sua escola foi selecionada tal, como eu vi recentemente num grupo de gestor. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer agora. Teve uma avaliação, né, que é o TAI. Sim, que né? Teoricamente estaria extinto, não houve nenhum questionamento, pelo menos eu não acompanhei por parte do sindicato, Exato. nenhum questionamento do absurdo que foi, né? Chegar um e-mail num dia para uma prova que seria no dia seguinte, e as escolas deveriam se organizar para esse momento. Isso, e aí cabe a quem fazer toda a organização, preparar horário, comunicar às famílias, né? Às vezes fazer separação de provas que são físicas, é trabalho da coordenação pedagógica. E o tempo que a gente está despendendo para fazer esse tipo de atividades, esse tipo de tarefa, é um tempo que a gente está deixando de cumprir outras atribuições que são intimamente ligadas à melhoria da qualidade do ensino. Por exemplo, fazer um acompanhamento, uma orientação ao professor, conversar, dialogar com uma família. Então, essa sobrecarga de trabalho, e que a gente é ser humano, a gente trabalha 8h30 por dia, né? E a gente leva essa cobrança. Teoricamente. Exato. E a gente leva essa cobrança pelo seguinte, opa, eu não dei conta de fazer tudo isso, parece que eu sou uma má profissional. E não.
A quantidade de coisas sobre a nossa mesa, ela impede a gente de fazer o trabalho que realmente vai fazer a diferença na vida dos alunos. E por que não apresentar apenas uma forma de avaliação externa? O ano passado, o 9º e o 5º ano, gente, fizeram 5 avaliações externas diferentes. Nós massacramos o 5º e o 9º ano. E acho que vocês tocaram em alguns pontos que são fundamentais, assim, né? Primeiro que é isso, há uma carga excessiva de trabalho, porque também há uma péssima delimitação do que é o trabalho do coordenador pedagógico. Sim. Que é um questionamento que sempre paira sobre qualquer questão na escola. Eu sou coordenador pedagógico, minha finalidade é cuidar da parte pedagógica. Mas o que dentro de uma escola não é pedagógico? Tudo é pedagógico. Tudo dentro de uma escola é pedagógico. E aí isso vira um argumento para qualquer trabalho ser empurrado para a gente, muitas vezes, né? Isso. E aí já não bastasse isso, que é uma carga excessiva, a DRE e a prefeitura criam formas de trabalho redundantes, né? Assim, então, já tem os dados em determinado lugar, mas não, tem que concentrar nesse, fazer naquele outro, que é um trabalho redundante, e aí você tem toda a razão. É uma coisa matemática. Nosso dia de trabalho tem um determinado número de horas. Se eu estou fazendo um trabalho redundante, estou deixando de fazer outra coisa que é fundamental. Porque quando a DRE manda esses trabalhos, eles pensam que a gente trabalha só com planilha e com número, que é o que eles vão expor depois na hora da eleição. Eles esquecem que a gente está trabalhando com gente. E que o principal é cuidar das pessoas, é dessas crianças, né? Então, enquanto eu estou fazendo um trabalho burocrático redundante, eu estou deixando de fazer outra coisa mais importante, que envolve a aprendizagem das pessoas que estão lá, das vidas que a gente está cuidando e se torna responsável. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser realmente rediscutido o tempo todo com a categoria. E acho que a outra questão que a Ana colocou e o sindicato faz o quê? Quando vem um e-mail para você fazer algo do dia para o outro, quando vem uma cobrança que é redundante, que é abusiva, quando vem, enfim, né? Acho que hoje, a gente pode até entrar nessa pauta, né, da discussão, o sindicato deveria trabalhar com mobilização, né, com luta. Eu não vou ser injusto, eu acho que algumas burocracias são necessárias no nosso trabalho, gerar registro, enfim, prestar contas, é necessário no nosso trabalho. O que eu sou contra é isso se tornar algo redundante, abusivo e que impeça o desenvolvimento de outras coisas, né? E também não vou ser injusto com a atual direção do Sinesp. Acho que um trabalho jurídico até é realizado de maneira satisfatória. Mas sindicato não pode ser escritório de advocacia, né? Sindicato está lá para organizar a luta, para organizar a demanda cotidiana, para fomentar, para formar. Porque queira ou não queira, a gente tem um monte de colegas que tem uma visão de sindicato bastante distorcida. E não sei nem se é distorcida. É influenciado pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, né? As pessoas não confiam, né? Não confiam. Acho que isso é fundamental. De que, olha, eu vou entrar em greve, mas em algum momento eu vou ser rifado. Olha, o sindicato tá lá só para quando eu precisar ligar para uma assessoria jurídica e olhe lá. Eu uso o sindicato porque o sindicato tem colônia de férias, né? Porque, de fato, não presencia o sindicato passando nas escolas. A gente tem diretor que está lá liberado do trabalho, né, só para fazer isso, trabalho de mobilização, né, de fomento. E a gente não vê essas pessoas passarem nas escolas trazendo as demandas, fazendo a interlocução entre as diferentes escolas do território, fazendo a formação sindical, trazendo a importância da luta, que é o papel fundamental do sindicato, né? Não é comprar colônia de férias ao invés de fazer fundo de greve. Então, a luta é o papel fundamental do sindicato, e hoje eu sinto que isso fica secundarizado, e acho que secundarizado eu estou sendo até generoso, né? Não, eu concordo com você, Ivan. E aí, quando a gente tem algumas situações que realmente elas nos deixam ali com a corda no pescoço, a gente pode incorrer para soluções que são imediatistas, né? Por exemplo, dentro dessa discussão do trabalho da coordenação pedagógica, desse excesso de burocratização das nossas funções, existem algumas pessoas que entendem que a solução para o coordenador pedagógico seria ter um assistente, né? E quando, na verdade, o que nos deixa nessa situação de aflição é justamente o trabalho redundante, como o Ivan colocou, e essa percepção de que tudo que é pedagógico recai sobre o coordenador. Não. O diretor de escola, ele tem um trabalho pedagógico. A assistente de direção, o trabalho dela, o assistente, né, o trabalho dele também é um trabalho pedagógico, né? Dentro de uma escola, tudo é pedagógico, mas nem tudo deve ser ali atribuição, responsabilidade, e as nossas funções, elas estão determinadas já, né? Então, eu acredito que chegar um assistente de coordenação
não iria resolver as demandas que estão colocadas ali, né, Ana? Não, seria uma atribuição a mais para o coordenador pedagógico, orientar o assistente de coordenação pedagógica e depois, provavelmente, preencher uma planilha para dizer se ele cumpriu com as atribuições delegadas adequadamente. Mas pode falar, Thiago. Mas eu acho que é importante também a gente pontuar essa precarização da função do assistente. Quem já passou pelo cargo de assistente de direção sabe o quanto é precarizado. O quantas noites eu fiquei, sabe, muito tempo além do meu horário para dar conta de demandas burocráticas, porque eu precisava atender estudantes, eu precisava atender a família durante o dia. E aí eu passava da minha hora todos os dias, né? Então, o quanto que é precarizada essa situação para a gente desejar ter também um assistente na coordenação. O que a gente precisaria pautar é a quantidade de turmas que um coordenador é capaz de atender, né? Eu tenho primeiro ano integral, eu tenho todo o Fundi 1, eu tenho todo o Fundi 2 período da tarde inteiro. Então, sabe, muitas turmas que eu preciso dar conta sozinho, porque o outro coordenador está no período da manhã, tem que dar de mais um monte de turma. Então, pensar essa quantidade de turmas que a gente é capaz é fundamental, né? E aí, voltando para essa discussão sobre o papel do sindicato, eu entro agora como coordenador, estou filiado a um sindicato e até agora eu não tive um espaço para debater questões da coordenação, né? Eu não me encontrei com outros coordenadores no âmbito do sindicato para a gente discutir quais são as pautas, sabe, que precisam ser defendidas. Então, eu acho que criar esse espaço e entender a necessidade de pautar as questões relacionadas aos coordenadores é fundamental, né? Sabe, Thiago, que o ano passado nós buscamos o sindicato, né, para ter esses momentos de diálogo. Sugeriu-se até na época a criação de um núcleo, né, para falar sobre a questão da coordenação pedagógica. Isso foram criados GTs, né, Adriana, que foram conduzidos até dezembro e se esgotou, né? Em 2024 não retomou esse trabalho, né? Quem perguntou sobre a continuidade teve respostas evasivas. Então, é uma luta nossa também, viu? Estamos em busca desse espaço dentro do sindicato, né, para poder dialogar, para ter essas relações. É porque é uma despolitização do sindicato, né? Que ela é pensada de maneira intencional, há uma intenção por trás disso, né? Acho que um grande exemplo disso que a gente pode citar aqui, não sei se o Thiago já estava, porque ingressou há pouco tempo, o último congresso do Sinesp, né? No último congresso a gente tem lá, aliás, foi o formato do congresso e costuma ser o formato do congresso, e aí inclusive questionei isso numa reunião de HELT agora, mas também não tive lá muita resposta, a reunião estava acabando, disseram que o balanço seria feito em outro momento, eu estou aguardando o balanço ainda. Você tem 8 momentos dentro do congresso, manhã e tarde em 4 dias, né? Desses 8 momentos de um congresso sindical, né, apenas 4 são voltadas à discussão política do sindicato. Aí a gente pode até discutir o modelo desses 4 momentos, que eu também acho insuficientes, né? Assim, a gente já traz lá um ponto de luta e é só aprova, não aprova, inscreve para uma plenária final, feita no último dia, que vamos falar a verdade, já está todo mundo cansado, boa parte esvazia plenário, mas vamos considerar que todos esses tenham sido bons e não foram, né? De 8 momentos, você ter 4 voltados à discussão política e os outros com palestras, e aí não vou nem discutir se eram palestras que tinham valor ou se não tinham, enfim, ou com show, não é o momento, né? Você tem um congresso sindical, o foco de um congresso sindical é discutir política sindical. E esse esvaziamento tem intenção, obviamente, né? Se a gente pôde ver um exemplo claro disso no mesmo congresso, quando os coordenadores tentaram politizar o congresso, não deveria ser, o caráter do congresso já deveria ser esse, e houve uma reação truculenta por parte de um membro da diretoria atual, né? E não é a primeira vez. O mesmo diretor já tinha tido o mesmo tipo de reação quando eu propus uma emenda no Congresso retrasado. Então é quase que um modus operandi, né? Isso é muito problemático. Não, eu acho fundamental isso que você falou, Ivan, porque tem a ver com a responsabilidade formativa que o sindicato tem, né? O sindicato, ele é uma ferramenta de conscientização da classe trabalhadora. A função do sindicato é essa, é organizar a nossa luta,
organizar para que a gente possa entender, compreender e propor encaminhamentos para as nossas demandas, né? Oferecer cursos de formação política. E aí eu não sei o que o Thiago pensa disso, né? Desse papel formador que o sindicato deve ter, né? Com a categoria. Eu acho que é muito importante ter um posicionamento, né? O sindicato ter esse posicionamento claro. A gente vive num contexto de pós-modernidade em que é muito complicado a gente discutir uma teoria. As teorias elas estão muito cooptadas também por uma despolitização. Né? Característica da pós-modernidade a gente ser despolitizado e defender a despolitização. Então, resgatar a dimensão política é um desafio intelectual. Né? Então, pensar em informações que possibilitem essa formação, essa conscientização de classe, né? Sim. Eu acho que é um desafio. E a gente tem que pensar em que autores que possibilitam a gente chegar nisso. Né? Quantas formações a gente teve discutindo Marx, por exemplo. Né? Tem alguém falando sobre esse tema? Então, eu acho que chegar nos autores que possibilitam que a gente desenvolva uma visão crítica sobre a luta de classe. Ou da pedagogia histórico-crítica mesmo, né? Retomar as produções de Paulo Freire, porque a discussão da educação ela não se resume apenas a práticas didáticas. Sim. Olha, você faz assim porque vai dar nisso. Existe todo um contexto filosófico, existe um contexto sociológico de leitura da realidade. E eu acredito que o que está faltando para a nossa categoria, e pensando de uma maneira geral, né, aos educadores, é justamente que a gente retome as características do nosso trabalho. Nós trabalhamos na educação dos filhos e das filhas da classe trabalhadora. Isso não é pouca coisa. E é importante pautar o quão é necessário que se faça esse diálogo com os coordenadores, né? A gente tem um número considerável de coordenadores que acessaram e que estão interessados nessas trocas. Tanto é que a gente tem aí o coletivo Maria Lúcia, os CPs da Quebrada, né? CPs da Resistência e outros coletivos que foram se organizando para dialogar e pensar criticamente o nosso trabalho. E aí isso não pode ser ignorado, né, pelo sindicato. O sindicato precisa ter um olhar específico para isso e acolher as demandas. Exato. E aí tem o trabalho de base, né, Ivan? Que precisa ser feito. Que é fundamental, que passa por formação, mas também passa por fomento às lutas das demandas represadas. Né? E aí que vocês colocaram no início da conversa de a gente não tem tempo, e a gente não tem tempo e a gente fica muito isolado e ensimesmado nas nossas unidades. É difícil a gente reunir gente de unidade diferente assim, para trocar uma ideia e ver o que é comum a todo mundo, para poder transformar numa pauta de luta da rede. Né? Muitas vezes a gente está ali ensimesmado na nossa unidade e não tem um momento para isso. Às vezes o momento para isso é só a greve, a hora que a gente para e se encontra na assembleia. Sim. E vai ali fazer um pós e conversar. Né? Esses momentos, quem precisa oportunizar isso, né, e fazer essas pontes é o sindicato. Né? E acho que isso não vem sendo feito. E isso serve aos interesses de quem está aí tratando a educação como mercadoria. Né? A gente pode até fazer outro podcast depois, Thiago, para discutir o conceito da pós-modernidade aí, que eu tenho algumas discordâncias. Acho que a gente ainda vive sobre a égide aí do paradigma iluminista e o que há é uma diluição disso e uma confusão criada propositalmente pela direita neoliberal e de um ponto de vista mais de base, por grupos que tendem ao fascismo, inclusive, a gente viu isso no Brasil e no mundo, mas e aí depois essa discussão conceitual fica para um próximo podcast que esse assunto rende. Mas acho que há um interesse por trás disso. Né? A educação é um grande filão também de negócio. Sim. E as grandes empresas aí estão de olho na educação. Né? Tem grandes grupos educacionais que ficaram bilionários por isso. Né? Então, já tomaram de assalto o ensino superior, Sim. Né? Com projetos fomentados pelo próprio governo. E agora estão de olho na educação de base. E a educação infantil é aquilo que a gente está vendo, né? De privatização. Também, né? Perfeito, é isso. Né? A gente já tem experiências em outros lugares, por exemplo, no estado de Goiás, onde as escolas hoje se transformaram em OS. Organização social, não são mais escolas públicas. E a contratação de profissionais é feita por cooperativa. Alguém duvida de que essa atual gestão que está aí pense em algo parecido para um futuro próximo? A gente tem uma amostra na educação infantil, como a Adriana acabou de falar, né? Como são remunerados os professores das 6 conveniadas, né? Qual o plano de carreira, quais as condições de trabalho dessas pessoas? E isso precisa ser discutido também, refletido, né?
Exatamente. E eu acho que, eu concordo muito com o Ivan quando ele fala, né, que o sindicato é o local que deve propiciar esse tipo de conversa aqui, né? Ele é a nossa ferramenta, né? Ele é o nosso instrumento de organização. E aí, se a gente considerar que a gente deve ter representantes de local de trabalho, né, para poder participar das reuniões com dispensa de ponto, né, discutir, fazer parte das palestras, ouvir as reivindicações dos colegas, mas a gente tem, infelizmente, reuniões de HELT muito esvaziadas, né, e conselhos também. E os conselheiros também se comunicarem, né? Lá na minha região, nós somos em 5, sou da Adri Freguesia Brasilândia, e eu consigo estabelecer contato mesmo com duas pessoas, que é um coordenador pedagógico e uma coordenadora pedagógica, né? A outra pessoa ela está cumprindo funções em DRE e a outra pessoa é uma diretora, não consigo me comunicar com ela. E aí eu volto para a questão da organização de base, né? Como que esse sindicato ele vai se fortalecer, né? De uma maneira tão fragmentada, né? A gente tem aquela máxima, né? O sindicato somos nós temos, enfim. Mas existe toda uma instância sindical que a função dela, né? A diretoria, enfim, como o Ivan mesmo disse, diretores que têm afastamento para poder organizar essas demandas. Exato. Com liberação. Né? Para poder auxiliar, né, esses trabalhadores à questão da auto-organização. E aí eu acho que a gente já poderia chegar nas considerações finais, bastante breves, né? Eu acho que minha consideração vai muito na linha do que você está falando, por isso que eu já vou até pegar o gancho e passar na frente dos colegas aqui. Essa máxima de o sindicato somos nós, né? Ela é verdadeira, e eu acho que é isso. Também muitas vezes falta o interesse de ir atrás, de buscar, de participar, de estar lá, e se eu sou contra o que essa direção faz, de me colocar, e de que se for necessário a gente se organize a ponto de atropelar a direção se for necessário. A gente teve um grande exemplo alguns anos atrás dos garis do Rio de Janeiro de que isso é possível, apesar de difícil. Então, minhas considerações finais são, na verdade, um chamamento, né? Para que quem está pensando parecido com a gente, quem está vendo que a direção faz um trabalho que é insuficiente e de que organiza que dificulta essa organização, que venha, que nos procure, que se junte, que vá nas reuniões, que participe, que vá às assembleias nos momentos de greve, que vote, que se coloque, enfim. Eu acho que a direção cumpre um papel fundamental no sindicato. Ela é a grande articuladora, ela tem liberação para isso e etc. Se ela não está cumprindo a contento, então a gente tem que dar um jeito disso acontecer. Então, minhas considerações finais, na verdade, é um chamamento à categoria de que são pessoas inteligentes, capazes e que, apesar das dificuldades impostas pela direção burocrática, a gente precisa dar um jeito de mudar isso. Porque o nosso futuro está em jogo. Eu acho que é o momento da gente renovar, né? Novas vozes, novos rostos, novas possibilidades e o diálogo feito entre nós, né? De nós para nós, atendendo às nossas demandas. Eu acredito com força nisso. Eu acho que é um momento, você levantou esse ponto, né? Eu discordo, eu concordo. É um momento também da gente disputar concepções. As concepções têm que ser colocadas na mesa, a gente precisa debatê-las. A gente é vítima de uma forma de administração pública que está pautada numa concepção tecnicista. Então, isso precisa estar claro. Que concepções é essa que pautam as nossas lutas? Né? E, então, a gente precisa estar aberto a esse debate. Eu acho que é por esse caminho que um novo tempo para o sindicato poder, né, entrar nessas discussões me parece uma possibilidade. E de que esse regime está fadado ao fracasso já está posto, né? Saíram agora os números de alfabetização do Brasil inteiro e o da rede municipal de São Paulo é vergonhoso. Tem alguma coisa muito errada aí. Então eu acredito que a briga da vez é a gente conseguir garantir uma educação de qualidade para os filhos e para as filhas, a classe trabalhadora. Nós não podemos esquecer a favor de quem que a gente trabalha, né? E o sindicato, dentro do seu papel de organização da classe trabalhadora, ele tem que cumprir, de fato, com essas funções. O sindicato não pode ignorar a renovação que aconteceu a partir do acesso desses mais de 1.000 coordenadores e logo mais as outras 96 que estão esperando para ser chamadas, porque nós não esquecemos delas, né? O sindicato está passando por um processo de renovação.
E que para ele consiga estar, de fato, nas bases, ele vai ter que considerar essas demandas que a gente está colocando. Então, essa conversa aqui nossa é uma das primeiras, né, que a gente pretende fazer, no sentido da gente organizar a luta a partir das demandas que são colocadas no nosso local de trabalho, né? E viva a educação pública brasileira e viva os educadores e as educadoras da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. E vamos renovar. Vem para o movimento Renova Cinesp. Eu sou Adriana de Carvalho, tenho 43 anos de idade, vou fazer 43 agora em agosto. Desses 43, 22 anos dedicados à Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Ingressei como professora de educação infantil, lá na gestão da Marta, no ano de 2002. Acessei como professora de História e atualmente sou coordenadora pedagógica da Rede Municipal, sou uma coordenadora ingressante, né? Vivi aí os desafios de ser uma coordenadora pedagógica numa escola pandêmica e certamente isso forjou muito a minha identidade profissional e tem forjado até os dias atuais, uma vez que a gente ainda vive os reflexos do que foi a pandemia na escola. Sempre sonhei em ser professora, né, desde que estava lá no interior de Minas Gerais, onde nasci, onde fui criada. Em São Paulo, cheguei no ano de 88, enfrentei bastantes desafios na escola, principalmente por conta da linguagem, né? Sou uma pessoa mineira, então o meu jeito de falar acabava gerando riso, gerando deboche, e isso foi fazendo com que eu criasse bastante empatia, principalmente com a diversidade, né? Então, pensar na minha atuação, na minha militância junto às comunidades migrantes de São Paulo, já há um bom par de anos, sempre me remete a isso, esse sentimento de solidariedade, de respeito, de valorização da diversidade, que é o que dá bastante sentido para a minha vida, tanto profissional quanto para a minha militância política. Meu nome é Ana Luísa Lago Negro, tenho 41 anos, sou cidadã osasquense, né? Nasci em Osasco, Grande São Paulo. Sempre quis trabalhar com educação, venho de uma família que, por parte de pai, são professores, né? Minha madrinha é professora. E tenho 15 anos no município de São Paulo, 20 no magistério, que na minha época a gente fazia o extinto Cefam, né? A gente fazia ainda na adolescência. E em 2021 eu acessei o cargo de coordenadora pedagógica, né? O ano passado eu dei uma passeadinha pela direção, fui diretora por um curto período de tempo e depois retornei para a escola, né? O meu processo de militância, ele se dá em família, né? Eu venho de um relacionamento afrocentrado, de pai e mãe pretos, então a gente sempre foi ensinado sobre o papel do preto na sociedade, das lutas que teríamos que travar ao longo da vida. Então essa consciência racial e social é o que me mobiliza aí, né? Que vai balizando as minhas ações. E uma das minhas frentes é a questão das relações étnico-raciais, dos direitos das mulheres, né? E promover educação para a diversidade, com respeito à diversidade nas escolas. E dentro dessa militância política, pedagógica, em defesa da diversidade, no decorrer da vida a gente vai se agrupando com pessoas que nos fortalecem, né? E eu acho que esse é o papel formativo dos coletivos políticos que a gente participa. Então, quando eu ingressei como coordenadora pedagógica, vários colegas e companheiros também ingressaram no mesmo concurso e a gente se falava, né? Falava, poxa, tá difícil, caramba, tá puxado. Alguns de nós entramos num processo, inclusive, de adoecimento, né? E a gente viu que atuar coletivamente seria a forma da gente entender esse fenômeno que a gente estava passando, acho que acima de tudo, né? A gente sonhava em ser coordenador pedagógico, senão a gente não teria prestado um concurso, né? A gente entra para fazer essa função de coordenação, só que é uma outra escola que a gente encontra e a gente tem que se virar nisso, e esse sentimento de desamparo, né? Falta de orientação
principalmente dos órgãos centrais, sobre qual seria as estratégias, né, para a gente superar esses momentos, a questão dos alunos que não estavam tendo acesso à educação, né, esse apagão pedagógico. E aí a gente acaba se juntando, né? E aí, nesse processo que foi muito duro, foi muito difícil, mas também foi muito bonito, a gente constrói o coletivo Maria Lúcia. E as pessoas sempre perguntam, né? Por que Maria Lúcia? Foi uma professora inspiradora, né? Foi alguém que vocês admiram? Maria Lúcia é uma personagem que surgiu nas questões dissertativas do concurso de coordenador pedagógico, né? Então, nas questões dissertativas, a Maria Lúcia tinha um desafio. Como que a Maria Lúcia pode qualificar os processos de registro, de avaliação, enfim, ajude Maria Lúcia a encontrar caminhos. E aí a Maria Lúcia, por muito tempo, ela ficou ali no nosso imaginário, né? Coitada da Maria Lúcia, temos que ajudar a Maria Lúcia. E aí, quando uma das companheiras lá fala, poxa, a gente podia chamar coletivo Maria Lúcia. Eu falei, putz, é legal, cara, vamos lá. E aí a gente se organiza nesse coletivo, buscando soluções, né, estratégias coletivas, enfim, para poder superar essas dificuldades que a gente estava passando. E aí surge a ideia das lives, né? Porque a gente, quando nós ingressamos na coordenação, a gente teve um curso de formação oferecido por Coped. Só que esse curso, na verdade, ele explicava a gente como que funciona, eu diria, né, de uma maneira bastante rasteira, talvez da minha parte, talvez quem idealizou o curso tenha pensado em outra coisa, mas estratégias para a gente poder dar conta das questões burocráticas dentro da escola, né? E os processos mesmo que aconteciam, eles acabavam ficando aquém dessa formação que nos foi oferecida, que é uma formação para coordenadores ingressantes. E esse curso foi oferecido em todas as DREs, né, para todos os ingressantes. E a gente trocando ideia entre nós, a gente percebia, poxa, está faltando falar sobre isso. Está faltando um coordenador experiente, por exemplo, falar, olha, quando eu me deparei com essas situações, foi assim que eu conduzi. Como que a gente pode fortalecer as instâncias de participação democrática dentro da escola, por exemplo. E aí a gente tem a ideia de fazer lives, né? E aí são realizadas lives voltadas para as coordenadoras e coordenadores ingressantes, mas também os experientes, né, que queriam se apropriar de alguma forma daqueles monstros que estavam ali falando com a gente, né, e trazendo aí algumas dicas de como que a gente poderia constituir a nossa identidade profissional, considerando que éramos coordenadores ingressantes. Então foram grandes referências, não no sentido da gente copiar as práticas de um ou de outro coordenador mais experiente, mas a gente se inspirar e forjar o nosso próprio caminho. Então, daí surge o coletivo Maria Lúcia, que é um coletivo de coordenadoras e coordenadores pedagógicos ingressantes, e no decorrer da caminhada foram entrando também outros companheiros mais experientes. E aí a gente, lá no âmbito do Fundão da Brasilândia, a gente constitui o nosso próprio coletivo do Fundão, que é o CPs da Quebrada. E aí, Ana, o que é esse CPs da Quebrada? Como um coletivo puxa o outro, né? Nós acessamos juntos. Sim. E começou a nascer aquele sonho, vamos para a escolha das escolas, né? Então, escolhemos, mas junto com outros 4 colegas, escolas no Fundão da Zona Norte, né? No Fundão da Brasilândia. E aí a gente pensou, a gente estamos acessando, vamos pensar ações conjuntas. A gente quer trazer mudanças para o território, a gente quer dialogar com a rede de proteção, a gente quer pensar pautas coletivas. Então, a gente começou a planejar uma reunião pedagógica articulada, que articulasse as 3 escolas, que articulasse a rede e que articulasse os serviços do entorno, né? E aí surge o coletivo CPs da Quebrada. Então, a gente se organizava, fazia reuniões online para ir planejando ações para as escolas, levando em consideração a identidade e o território no qual nós estávamos inseridos, né? Que no Fundão são as escolas mais carentes, com os estudantes com maior situação de vulnerabilidade. Então, o CPs da Quebrada, ele tinha como objetivo representar o Fundão. E representar o Fundão, inclusive, nas reuniões, né, que nós tínhamos na diretoria de ensino, que, por vezes, ela leva em consideração os números e os índices, mas esquece que tem um recorte social, né, que permeia toda a vivência escolar dos estudantes e também o fazer pedagógico do coordenador. Né? Porque uma coisa é você ser coordenador pedagógico numa escola da avenida, do asfalto, né, como a gente diz, que tem uma infraestrutura mais adequada, e outra coisa é você ser coordenador pedagógico nas escolas do Fundão, onde algumas coisas não chegam.
A gente passa por um desmonte, né? As terceirizações, né? Os contratos, a extinção dos concursos, né? Uns processos seletivos que são um pouco demorados, que deixam as pessoas confusas. O corte de políticas públicas também, quando a gente pensa na formação de professores, porque a gente sabe que o Projeto Especial de Ação, que é o PEA, ele é uma conquista, né? Ele é uma luta. E hoje o que a gente tem, quando a gente recebe as demandas da Secretaria Municipal de Educação, são estratégias de apagamento desses espaços, porque transforma os professores e os coordenadores pedagógicos em cumpridores de tarefa, né? A prefeitura vem investindo num sistema bancário. Então, a gente passa grande parte do tempo preenchendo planilha, dando conta de demandas absurdas, e deixa de refletir a escola criticamente, né? Deixa de pensar ações efetivas para cada território. A gente vem aí num movimento de Secretaria Municipal de Educação que vai homogeneizar o funcionamento de todas as escolas, estabelecendo planilhas, metas, né? Que você tem um prazo para atingir. Então, a Secretaria Municipal pressiona a gestão da escola, que pressiona a coordenação, que pressiona os professores em busca de resultados, que a gente sabe que não moram naquelas estratégias. Então, isso também é uma estratégia de desmonte. Porque aí, mais para frente, ó, isso aqui não está funcionando. O caminho é a privatização. A gente já está vendo isso acontecer, né, no Estado. O Estado está caminhando para isso, né? A gente tem as escolas cívico-militares, os leilões para poder privatizar a gestão das escolas. Se a gente não toma cuidado e não pensa um caminho de luta, a gente vai pela mesma rota. Eu acho que pensar em ameaça ao serviço público é certamente pensar no avanço do neoliberalismo sobre toda a população trabalhadora, né? O neoliberalismo, ele vai se apropriando, ele vai corroendo as estruturas sociais, principalmente solidariedade de classe, né? Quando a gente está dentro de uma escola em que a gente precisa dar conta de algumas questões que não são resolvidas pela escola, e aí eu estou falando da rede de apoio, né? Como a colega Ana disse, quando a gente precisa, dentro da coordenação pedagógica, fazer o encaminhamento para que uma criança que está em sofrimento emocional, ela seja atendida na sua necessidade, que é da área da saúde, e a gente encaminha esse estudante, e nós não temos um psicólogo dentro de uma UBS. Por quê? Porque essa UBS ela foi privatizada. Ela está na mão de uma OS, e essa OS ela tem outras preocupações que não é oferecer o serviço que essa população merece, né, para atender a sua dignidade. Então, como coordenadora pedagógica, eu consigo materializar esse avanço neoliberal sobre o serviço público através desses exemplos, né? A questão da privatização da educação infantil, as nossas unidades da rede direta que são construídas, as nossas unidades de educação infantil que são construídas com recursos públicos e os prédios sendo repassados para a iniciativa privada, né? É uma tentativa, né, de corroendo esse serviço público quando a gente pensa em educação. Mas, para além disso, né, dessas condições materiais que são dadas, né, muito objetivamente pelo neoliberalismo, a gente passa também por um processo de subjetividade. E aí tem a ver com a nossa solidariedade, né? É importante que o trabalhador, principalmente que atua na escola pública, oferecendo serviço educacional para os filhos da classe trabalhadora, se compreenda também como uma pessoa da classe trabalhadora, né? E penso ainda que a nossa formação, tanto a formação inicial quanto a formação dentro dos coletivos políticos, a formação sindical, ela deve garantir que esse trabalhador do serviço público ele compreenda esse fenômeno, né, historicamente, mas também muito concretamente, através do exemplo que eu dei da UBS, eu acho que isso é muito latente, mas também que a gente se compreenda como um agente de resistência contra o avanço neoliberal. Um outro perigo também que eu vejo, enquanto servidora pública que atua num território que é extremamente precarizado do ponto de vista de serviços, e aí eu estou pensando na cultura, estou pensando nos esportes, né? De atividades complementares para esses jovens, é o avanço da militarização,
né? Quando a gente está num território onde existe muita violência, né? E essa violência é perpetrada, inclusive, por agentes do Estado, soluções muito imediatistas elas surgem, né? Por exemplo, então nós precisamos, já que a escola ela está violenta, vamos colocar polícia dentro da escola. Então, são essas soluções imediatistas que sempre estão rondando a escola pública municipal. Eu acredito que seja ela da prefeitura, seja ela do Estado, porque ambas atendem os filhos da classe trabalhadora. Então, são discursos que a gente tem que estar sempre muito vigilantes, né, enquanto servidores, compreendendo qual que é o nosso papel enquanto educadores populares. E, nesse sentido, quando a gente pensa na nossa matriz educacional, na nossa base, quando a gente pensa numa educação freiriana, a gente está pensando na emancipação e na humanização coletiva dos sujeitos. Esse episódio, ele correu, né? Eu estava na sala ao lado, e a sensação que ficou para quem estava presente é de desassistência, né? É de não escuta, é de silenciamento. Eu acho que é a palavra mais adequada, silenciamento. Os coordenadores pedagógicos que acessaram em 2021 têm feito um exercício, né, extenuante de tentar se organizar, de tentar ser ouvido, né, para lidar com as situações do desgaste emocional, da sobrecarga de trabalho, porque a gente sabe que tudo reverbera, acaba reverberando na sala da coordenação. E a tentativa dos coordenadores presentes era colocar isso em pauta. E o que houve foi silenciamento, desrespeito, né? E faz a gente questionar o papel do sindicato em relação a nós, coordenadores. Como eu posso contar com o sindicato, eu enquanto indivíduo, enquanto sujeito, se quando eu estou num grupo, num coletivo, representantes agem dessa maneira? Será que eu, precisando de suporte desse sindicato, terei? Será que esse sindicato não hierarquiza as relações? Dependendo de quais questionamentos eu trouxer, eu vou ser ouvida ou eu vou ser silenciada e calada? Eu acho importante salientar também que o episódio que culmina, né, nessa reação tão agressiva, tão virulenta, ele parte do momento em que os coordenadores pedagógicos eles solicitam espaço dentro do sindicato, né, que é o nosso sindicato de gestor, para a gente tratar de algumas pautas que estavam nos afligindo, né? E a gente entende que o sindicato é o lugar de organização da nossa luta, né? E ser educador em São Paulo hoje é um espaço de resistência, é um espaço de luta, né? E aí, quando a gente faz essa solicitação, né, nós tivemos o porta-voz ali que levou essas demandas, e aí o sindicato, não, então tá, o que a gente queria é que o sindicato nos ouvisse, oferecesse o espaço onde a gente pudesse fazer trocas, né, fazer discussões, discutir essas demandas e ser orientado pela direção do sindicato, né, que se está na direção, ela tem que cumprir um papel de dirigir a luta, né? E aí, inicialmente, a gente leva um primeiro baque, que foi, olha, vocês estão pedindo um núcleo de coordenador pedagógico, um núcleo assim, não, a gente vai fazer um GT. E aí a gente pensou assim, não, é melhor um GT do que absolutamente nada. E nós participamos desse GT, né? Estivemos lá, era sábado de manhã, fora do horário de trabalho, tinha uns dias que estava frio, tinha uns dias que estava calor, e a gente participou assiduamente dessas discussões, ouvimos colegas CPs mais experientes, mas que curiosamente apresentavam questões semelhantes às nossas, né, de dificuldades ali encontradas no local de trabalho para conduzir o trabalho como a gente acha que ele é necessário, né? E aí houveram diversas reuniões, diversas discussões e tal, e esse GT encerrou as atividades em dezembro, né? E houve, inclusive, uma oportunidade em que eu pessoalmente perguntei para um colega, né, um companheiro da diretoria, oi, a gente vai retomar quando aquelas discussões do GT? Não, agora nós estamos trabalhando com outras demandas. Não, se o coordenador pedagógico nos procurar, a gente vai continuar esse GT, depende. E aí desconversou e saiu andando.
Só que é importante dizer que nós, que somos CPs ingressantes, nós temos trazido uma cara nova para esse sindicato, né? A gente respeita muito a história do Cinesp, né? As lutas que já foram travadas em defesa da nossa carreira, da nossa profissão, em defesa do serviço público, mas a gente gostaria de um pouquinho a mais, né? E esse pouquinho a mais, certamente ele passa por garantir a visibilidade das coordenadoras e dos coordenadores pedagógicos. E a nossa chegada no campo de filiação do Cinesp, nós acreditamos que muda um pouquinho a estrutura do sindicato, porque nós somos numericamente muito expressivas, né? É um sindicato que reúne os diretores, supervisores, já tinha CPs, né, anteriormente a gente chegar, mas chegou muita gente, né? Chegou muita gente e o sindicato ele precisa ouvir essas pessoas que estão chegando. Né? Chegaram pessoas com demandas, com lutas. Eu acho que é sempre válido destacar que a escola pós-pandêmica ela vai trazer outros desafios, né? Quando a gente pensa no nosso trabalho cotidiano, a questão da não aprendizagem, das dificuldades de alfabetização, da situação de vulnerabilidade que muitas famílias ainda não conseguiram sair após a pandemia, tudo isso vai passando pela sala da coordenação pedagógica e nós não podemos ficar sozinhas. Né? Nós somos numerosas, nós temos numerosos trabalhos, mas a gente tem também propostas, né, que podem ajudar a dinamizar esse sindicato, né, fortalecer, porque o sindicato é o nosso instrumento de luta. E a busca é essa, né, por um sindicato que dialogue, né, e que proponha ações, que medie, por que não mediar, né, situações que acontecem no campo de trabalho. A gente tem uma demanda, né? A gente tem pessoas interessadas, operários da educação, muito interessados em discutir, né, as questões maiores, mas não tem espaço, não há espaço para isso, né? Nas diretorias de ensino nunca é o momento. A Secretaria Municipal de Educação, obviamente, ela vai servir a quem está no poder naquele momento. E o sindicato também não dá essa abertura, né? No momento que a gente tem, são cursos, né, à distância, vendidos por instituições de ensino superior, e um sindicato que não traz uma proposta de uma reflexão crítica, de uma articulação entre os gestores educacionais, entre coordenadores, diretores, né? Não está agregando, não está construindo pontes, pelo contrário, está erguendo muros, porque a gente fica fragmentado, cada um nos seus agrupamentos, e aí a gente não faz educação crítica e de qualidade, né? Porque a gente só vai construir educação crítica e de qualidade quando a gente conseguir agregar todas essas pessoas, todos esses elementos e dialogar juntos, nos entendendo enquanto classe trabalhadora, né? Enquanto aliados. Enquanto a gente tiver segmentado, cada um olhando para suas próprias necessidades, sem conseguir construir diálogos e pensando a nível maior, né, pensando a nível nacional, porque o desmonte, quando ele vem das políticas públicas e das demandas que atendem à população, ele sempre vem de cima e ele vai atingindo a todos nós, né? Então, o sindicato ele precisa perceber que, de uma certa forma, ele está cravando ali o seu próprio fim, né? A sua própria inexistência. A gente sabe que a contribuição sindical, há alguns anos atrás, já sofreu aí ataques, né? A gente passou por algumas situações delicadas e os sindicatos que deveriam, né, proteger e dar suporte para os funcionários públicos municipais, ele não está fora disso. Porque quando o desmonte vem para os servidores, ele vem também para bater no sindicato. E eu acredito que para a gente fortalecer, né, essa consciência de classe, né, que nós, educadores e educadoras da rede municipal, precisamos construir, é fundamental você investir na representação do local de trabalho, né? Eu sou representante do meu local de trabalho, também sou conselheira regional, e eu percebo que as reuniões elas são esvaziadas, né? Reunião de representante de local de trabalho, RELT, deveria ter muito mais gente ali. Se as pessoas não estão ali, elas estão no seu local de trabalho, elas não estão participando ativamente. Eu acho que para fortalecer esse sentimento, né, de pertencimento e também de defesa, né, da nossa carreira, do nosso salário, que passa pelo sindicato, a gente precisa ter as pessoas representantes participando dessas reuniões
que são momentos formativos muito importantes. Ainda que as pautas, muitas das vezes, elas não estejam ali de acordo com aquilo que a gente está precisando discutir no momento, é na troca com os colegas, né? Quando um colega pega o microfone, faz uma intervenção, apresenta uma reflexão, é um momento formativo para nós, né? É um momento que a gente vai construindo esse nosso senso de pertencimento à classe trabalhadora. E o que nos une? A defesa da escola pública, né? Os princípios democráticos, né? Dessa escola, que é a escola para o filho da classe trabalhadora. Eu sinto que o que precisa ser feito é trabalho de base. Acima de tudo, trabalho de base, né? Se você tem reuniões de representantes de local de trabalho estão esvaziadas, eu acredito que temos que ir atrás dessas escolas que não estão representadas. Opa, por que a sua escola não tem um representante, né? Estar mais próximo do chão da escola, né? Como a gente diz, ouvir as demandas desses trabalhadores. Às vezes a pessoa não está participando, pode até ter sido eleita, mas ela não está participando porque ela está sufocada por uma série de demandas burocráticas. Cadê mandou um e-mail hoje e falou que você tem que responder amanhã. Então, estar participando das discussões, das problemáticas que surgem na base, vai trazer também essa perspectiva para a diretoria do sindicato. Opa, então a Adri está sufocando as pessoas, né, trazendo mais demandas do que deveria. Então, quando as pessoas estão cuidando dessa parte mais burocrática, né, que a gente é obrigado a responder através de um e-mail, através de uma planilha, a gente está deixando tanto de contribuir nesse processo formativo através das reuniões de representantes sindicais, mas também de fazer o trabalho pedagógico dentro da escola, fazer as articulações necessárias para que essa educação pública realmente aconteça e se fortaleça com qualidade. Então, eu acredito que o trabalho de base, estar corpo a corpo com as equipes das escolas, seria uma das estratégias para a gente conseguir superar, né, esse grau de falta de politização e de reflexão crítica mesmo sobre o nosso trabalho. É a ameaça dos subsídios, né? A gente veio aí de uma campanha salarial que teve um reajuste vergonhoso de 2,16%, né? Um direito de reposição que foi bem questionável, né? Então, eu acho que a grande ameaça que paira sobre nossas cabeças aí é a possibilidade de pagamento por subsídios, né? Que é uma ameaça que sempre ronda, ela some, ela volta, mas que ela está presente, né? E ela acaba com o plano de carreira de todos os servidores públicos municipais. Eu acredito que a briga da vez dos servidores públicos municipais é a resistência a todas as formas de autoritarismo, né? Tanto um autoritarismo que vem no discurso da militarização das escolas, quanto um autoritarismo que determina qual é a prática pedagógica, qual é a concepção de alfabetização, né, que deve ser oferecida, as formações que a gente tem participado, que eu chamo de reuniões, né, que são reuniões onde são explicitados, aliás, os termos da concepção de educação do governo que aí está, né? São formas autoritárias, né, trazem para a gente aquilo pronto, né, um pacote de ideias mirabolantes, e aí eu me recordo, inclusive, que numa das nossas reuniões, né, acho que de conselho, uma colega diretora falou, são as expectativas que as DREs depositam sobre nós. No entanto, como servidora pública há 22 anos, que já passou pelas mais diferentes gestões municipais, as mais diferentes concepções, eu acredito que essas expectativas eles podem ter, mas quem vai fazer o trabalho coletivo, pedagógico, autônomo, com liberdade, com emancipação, é a própria equipe escolar. Então, quando eu penso no que é o autoritarismo, eu estou pensando como a tentativa de cerceamento do projeto democrático de escola, né? Cada escola uma realidade, cada professor dentro da sua diversidade de práticas de ensino, de estratégias, de formas de avaliação, né? Não são agentes externos, e aí eu estou pensando também em grupos, né? E não vou citá-los aqui, mas grupos que se movem com a tentativa de garfar
a política educacional, que querem dirigir o processo educativo do Brasil, né? E são esses grupos, por exemplo, que fazem assessoria pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, né? Então, a secretaria está a serviço de quem? Né? A secretaria ela deve estar a serviço de uma educação pública de qualidade, respeitando os processos construídos por cada unidade educacional, porque são os educadores e as educadoras que, atuando no seu território, vão construir as suas estratégias para poder garantir a educação de qualidade. A gente está acompanhando, a gente pegou a escola, né, Adriana, num processo de adoecimento da sociedade, que já vinha doente, né? A gente pegou um pós-pandemia que deixou as pessoas mais centradas na própria sobrevivência, e aí o sistema, ele se aproveita disso, né? Ele faz com que as pessoas acreditem que no individualismo, né, no consumo desenfreado, primeiro eu, depois os outros, a gente deixa de ter um pensamento coletivo, né? A gente deixa de se pensar enquanto sociedade. E quando a gente se agrupa, a gente só tolera quem pensa igual a nós, quem comunga exatamente das mesmas ideias, e não pode haver dissonância nenhuma. E aí a gente tem o que? A falta de diálogo, né? A gente tem a exclusão. Nas escolas de periferia, a gente vê muito isso, né? A criança que é mais pobre, que está em situação de vulnerabilidade, desde a infância, ela já é apartada. Né? Ela é apartada pelos colegas, ela é apartada pelos professores, ela é apartada pela comunidade, ela é apartada pelos funcionários da escola. E isso é reflexo da sociedade, que ao mesmo tempo está vendendo para essa criança a ideia de que a escola não é importante para ela, que ela não precisa ter um pensamento crítico, né? Que ela pode pegar uma bicicleta, uma caixa, pôr nas costas que ela vai ser um empreendedor. A gente está vendendo a ideia do empreendedorismo. Eu sou chefe de mim mesmo, eu não dependo de ninguém e eu vou sobreviver sozinho. E isso não é verdade, porque ninguém é uma ilha, né? Nós somos um coletivo. A gente é um coletivo. Se a gente pensa enquanto sociedade, para a gente estar aqui sentado, a gente depende de uma série de outros fatores, né, agregados para a gente conseguir trocar uma ideia, conversar um pouco, levar uma mensagem. Então, o papel do coordenador pedagógico, eu acredito que ele é um provocador, né, um mediador, um questionador. O nosso papel é esse. Quando a gente entra na escola, a gente lida com as famílias, a gente lida com os diretores, com os assistentes de direção, com a diretoria de ensino. O coordenador pedagógico, ele literalmente lida com todo mundo. Então, ele tem que estar preparado e crítico, né? Sempre atento e forte para ser combatente, arraigado desse tipo de coisa que acontece nas escolas diariamente, né? A escola não é uma bolha. Ela está inserida num contexto de sociedade e fica marcado no cotidiano o quanto a nossa sociedade está adoecida, né? Adoecida e contaminada por uma ideia individualista de existência no mundo. Eu gosto sempre de pensar a escola e a escola pública onde eu atuo como um campo de disputa, né? E aí eu penso muito no Apple, eu penso muito no Tomás Tadeu e Silva, quando eles afirmam, né, que o currículo escolar é território em disputa. E o currículo, não apenas os conteúdos conceituais, atitudinais, processos que a gente ensina, mas o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente intervém quando direitos estão sendo negados. Então, as práticas de racismo, machismo, xenofobia, elas requerem uma intervenção pedagógica por parte do educador que ali está, né? São muitas as situações em que a gente vai fazer mediações, né, enquanto coordenadora pedagógica, o diretor, os assistentes, mas eu acho fundamental que a professora, o professor, cioso da sua responsabilidade em garantir os direitos, a dignidade, eu acho que acima de tudo, desses estudantes, eles estejam fortalecidos e fortalecidas para fazer essa disputa, né? Porque numa escola que tenha como um dos princípios a luta antirracista, certamente surgirão, né, questionamentos, surgirão posturas
que vão colocar em xeque essa perspectiva pedagógica implementada pelos educadores e as educadoras. Então, são essas situações de confronto, né? E aí eu poderia citar inúmeras pelas quais eu já passei, por exemplo, familiares questionando o currículo ensinado por uma professora de história, porque ela estava falando de macumba dentro da sala de aula. São posturas que, pedagogicamente, a gente tem que dar respostas, né? E eu acredito que a luta social antirracista, antixenofóbica, antimachista, né, antimisógina, ela nos garantiu alguns dispositivos legais, né, nos quais a gente se apoia e se ampara para poder fazer a defesa dessa escola democrática, em que todos os sujeitos eles estejam ali representados, né, não se tolerando, não, mas aprendendo a conviver com a diversidade. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa Lei 10.639/2003, né, que ela obriga o ensino dos conteúdos de história e cultura africana, a Lei 11.645/2008, que vai falar sobre a valorização das populações indígenas. No município de São Paulo, a gente tem a Lei 16.478, que fala da importância do projeto intercultural numa escola, para poder acolher os estudantes e as estudantes migrantes, né? Então, a gente tem uma série de dispositivos legais aí que amparam o nosso trabalho, e eu acredito que, para a gente fazer essa luta de disputa curricular, acima de tudo, a gente tem que estar apropriado da legislação, a gente tem que estar apropriado de um corpo conceitual que nos ajuda a compreender esse fenômeno, mas, acima de tudo, não adianta você saber lei, não adianta você saber teorias, conceitos, citar autores, se você não compreender a luta social que é travada nesse país, desde que a primeira pessoa negra colocou os pés aqui. Não tem como a gente fazer uma luta antirracista pela emancipação se a gente ignorar os séculos, mais de 500 anos de resistência das populações indígenas que estão em luta ainda hoje. Então, essa disputa, ainda que ela esteja, né, uma disputa ideológica, ela está em todo o planeta, quando a gente traz para o nosso micro espaço, que é a escola, a gente está travando ela, né, a gente está travando essa disputa quando a gente consegue trazer o protagonismo desses sujeitos que foram historicamente marginalizados. E se a gente considerar o que é a história da educação do Brasil, em que as pessoas pretas elas eram impedidas sistematicamente de acessarem, né, o conhecimento, essa luta nossa é muito maior. Então, é conhecer legislação, é conhecer o campo teórico, é pensar nas práticas pedagógicas, mas, acima de tudo, está envolvido até o pescoço nas lutas sociais, porque é no movimento social que a gente se fortalece e a gente se educa.